Oi gente, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui pro canal. Já terminei o serviço lá fora, né? Mostrei um pouquinho pra vocês dentro do meu trabalho, tirando o leite, né, das vacas. Aí depois que eu termino o serviço lá fora, menina, eu venho pra dentro de casa pra poder fazer alguma coisa, né? Na verdade, um monte de coisa. E hoje era dia de fazer uma rosca, né? Porque a gente tá sem uns trem pra comer aqui, então eu vou começar a fazer e vou mostrar pra vocês. Eu faço todas as coisas meio no zóio, não sei se vocês já perceberam. Mas eu vou estar deixando aqui na descrição do vídeo, né, a quantia mais ou menos que dá pra vocês fazerem, né. Aí eu fiz uma quantia boa, assim, eu fiz bastante, né. Porque aqui em casa o negócio tem que ser bastante, se eu fazer pouco não adianta não. E sem contar que dá um pouquinho de trabalho, né. Eu fui colocando o açúcar, né, eu fui colocando as colheradas, mas aí depois eu dei uma base mais ou menos. Eu coloquei uma colher bem cheia de sal, né, porque como era bastante, né, só pra dar uma equilibrada, né, pra não ficar muito doce o negócio, né. E aí de fermento eu coloquei, eu acho que umas 4 colheres. O fermento eu uso esse em pó. Tem aquele que é congelado, só que aquele congelado eu não gosto. Eu já tentei fazer as coisas com aquele fermento congelado lá, parece que as coisas não crescem, não é muito bom. O meu primeiro pão que eu fiz com aquele fermento congelado lá, o pão virou uma pedra dura, velho, e não cresceu. Aí coloquei 3 copos de leite, eu coloquei nessa vasilha aí, mas era 3 copos de leite de 200 ml, eu acho que é, né? Aí eu mexo, deixo bem mexido, aí depois eu deixo ele dar uma crescida um pouquinho, né? Porque aí fermenta, dá um pouco o fermento, ele cresce um pouquinho, fica tipo um negócio fermentado, sabe? Aí depois que ele tiver bem fermentado, aí eu vou começar a colocar os outros ingredientes. Pronto, depois de fermentado ficou assim, né? Coloquei 4 colheres de banha. Eu peguei com a concha, né? Mas dá pra dizer que 4 colheres, né? De banha. Não tinha outra coisa pra me pegar, aí tava dentro do balde a banha. E a minha banha tá quase acabando, e logo vou ter que fazer mais, porque eu tenho bastante toicinho aqui. Então logo eu vou fazer um torresmo e daí pra ter a banha também, né? Porque aqui eu gasto bastante banha. Ou se vocês quiserem fazer com óleo, margarina, qualquer coisa dá certo também, né? Eu já fiz com margarina, ficou bom demais da conta. Óleo também, fica bom. Aí depois eu fui mexendo bem, né? Bem mexido, aí fui colocando a farinha. A farinha até dar o ponto, né? Você vai colocando aos pouquinhos, né? Vai mexendo aos pouquinhos e depois você tem que sovar. E bem sovado, né? A farinha, não vou dizer bem certo a quantidade, porque a farinha até dá o ponto certo, né? Tem que ser uma massa bem firme, porque como tem que passar no cilindro, né? E o cilindro é manual, se for uma massa mole, aí é mais ruim, né? Pra gente tá passando, porque gruda, vira uma coisa. Então aí tem que ser uma massa mais firme. Aí eu fui ponhando a farinha e mexendo aos poucos, aí testando pra ver como é que vai ficar, né? Sempre quando eu vou mexer com massa, eu já faço bastante, né? Porque aqui em casa vai bastante pão, bolo, essas coisas assim. Então farinha eu gasto bastante mesmo. Aí depois de mexer tudo, eu vou colocar os ovos. Eu coloquei 4 ovos. É ovo caipira, tá? Eu tava quebrando dentro de um copo, porque vai que esse trem tava podre, né? E ia estragar tudo a massa. Então eu tava quebrando dentro de um copo. Não sei se vocês perceberam, mas aqui tá ventando bastante. Penso no vento. E frio. Era pra ser calor, né? Mas tá ventando bastante, tá bastante frio. Então aí não sei se vocês vão perceber, se vocês escutar uns barulhos assim, é o vento. Aí eu fui colocando o ovo. E aí não tem o que fazer. Você vai ter que mexer com a mão mesmo, porque já tava ficando muito firme a massa. Então aí eu tive que dar uma limpada ali na concha. Não sei por que eu tava mexendo com essa concha. Aí você lavar as mãos, e eu não tiro meu anel, não. Sempre fiz massa com o anel. Tem gente que não gosta, né? Mas eu sempre mexi com esse anel. Eu tinha 2, o outro quebrou. Não sei por quê. E agora o segredo é você sovar. E sovar bem sovado. Eu mostrei um pouquinho de eu sovando, aí depois eu parei um pouco. E aí, de gravar, né? Mas aí, sovando, eu continuei sovando. A massa fica bem amarela. Aí, conforme você vai sovando, ela vai ficando meio mole, né? Aí você vai acrescentar na farinha sempre aos pouquinhos. Porque se você acrescentar demais, você vai ter que acrescentar. Você vai ter que colocar um pouquinho mais de leite, né? Porque senão fica muito dura e você não consegue dar conta. Aí eu fui cortando os pedaços pra poder cilindrar, né? Porque se você pegar muito grande, é ruim pra cilindrar, né? E sozinho ainda é mais ruim ainda, né? Porque o cilindro é manual, né? E aí eu passo um pouquinho de farinha, porque daí às vezes eu me apuro um pouco, né? Pra cilindrar. Aí eu peguei a massa aí, uma quantia que eu acho que vai dar pra passar no cilindro, né? Aí eu dou uma espremida nele ali, na massa. E aí eu vou pro cilindro, né? E aí o cilindro já tava limpo, né? Aquele dia eu mostrei pra vocês que eu lavei ele. Fui regulando o cilindro. Eu só passei um paninho nele, né? Pra tirar um pouco do pó, né? Que aqui tá ventando bastante, então dá bastante poeira, né? Então aí eu vou cilindrando ele do jeito que dá, sabe? Quando você vê que a massa tá meio lisinha, você já tira, né? E aí você vai modelando do jeito que você quiser. Você vai fazendo trança, você enrola, você faz rosca. Acabou que eu gravei mostrando como é que eu fiz lá. Acabou que não filmou, porque encheu a memória, né, do celular. Então eu não mostrei pra vocês. Mas aí vocês usam a criatividade de vocês. Vocês fazem do jeito que vocês quiserem. Porque essa massa ficou boa demais da conta. Ficou macia.
Acabou que eu nem mostrei os outros modelos pra vocês, mas depois que cresce, né, você deixa ele crescer aí você coloca passar. Essa daí era a primeira forma, né, ainda tinha mais passar ainda e era bastante passar. Pronto, já consegui assar tudo, né, as formas. Fiz uns modelos, fiz meio trançado. Aquele ali do canto passou um pouquinho, porque eu achei que ia ficar meio cru no meio, né. Aí deixei ele passar um pouquinho, né. Aí ficou tudo assim, assadinho, né. Gostei demais da conta. Nós já tínhamos comido 5, né. Daquela forma tá faltando uns, porque nós já tínhamos comido. Aí resolvi fazer uma calda. Coloquei o leite, coloquei mais ou menos, acho que uns 3 copos de leite, né. Porque como era bastante, eu queria que ficasse bem molhadinho, né. Aí essa calda não tem segredo não, você vai diminuindo um pouco o fogo, porque senão ela sobe, derrama tudo, né, derrama e faz uma nojeira. Aí você só vai fazendo uns testes até ela ficar meia consistente, aí você já pode colocar aí em cima das roscas. Tem umas roscas que ainda tava quente, né, mas outras já tava fria já, né. Aí eu fui colocando, a calda ela fica meio aguada assim, mas depois ela vai ficando um pouquinho mais firme. Eu não tinha leite condensado, né, então aí eu peguei e fiz essa calda, né, ela fica uma massa, nossa, a massa fica muito fofinha. E aí eu fui colocando ali, só aquele ali do cantinho que ficou mais escurinho, aquele ali eu fiz tipo uma trança, né, aí enrolei e ela ficou até bonitinha. Aí você vai usando a tua criatividade, você faz do jeito que você quiser. Se você quiser fazer modelo de pãozinho também dá certo. A calda até ficou boa, mas eu achei que eu fiz pouca calda, né. Tivesse feito um pouquinho mais de calda, acho que colocar uns 5 copos de leite, né, e um pouco mais de açúcar pra colocar por cima. Aí depois que eu coloquei a calda, né, coloquei um pouco de coco por cima, né, pra dar um gostinho. Aí faltou um pouquinho de coco, que eu coloquei uns, eu coloquei coco demais, outros coloquei coco de menos. Aí ficou assim, né. E a calda deu um tchan, ajuda a grudar também o coco, né. Esse coco aí é aquele coco com açúcar, né, adoçado que fala, né. Mas mesmo assim ficou gostoso demais da conta. Depois eu fiz um café, né. Aí se vocês quiserem deixar só com a calda também dá certo, né. Às vezes não tem o coco, mas com o coco fica muito gostoso. Dia seguinte por aqui, domingo, resolvi fazer um frango, né, já tinha batido. Eu não mostrei limpando ele nem nada, nem depenando, nem nada, porque às vezes tem gente que não gosta, né. Então eu coloquei aí no fogão a lenha, né, acendi, eu coloquei aí pra dar uma escaldada nele primeiro, pra depois colocar os temperos, né. Coloquei uma água quente, né, pra dar uma escaldada, né, depois eu joguei fora, né,
que é bom a gente dar uma escaldada primeiro, aí depois ele deu uma fervida boa, só que aí eu tive que colocar na pressão, porque esse galera era velho. Já fazia tempo que eu tinha ele, só que ele era galizé, né? E aí, como eu ganhei outras galinhas, e as galinhas são grandes, aí se ele ficar aqui, ele vai... Aí vai virar tudo uns galizés aedo de novo, né? Porque já tinha bastante galizé, então aí a gente eliminou uns e ficou só esse. E aí, como eu ganhei umas galinhas mais grandes, né? Então eu resolvi eliminar ele, né? E aí eu fiz um franguinho, né? Coloquei cebola, alho, salsinha, deixei fritar aí, fritou bem até. Aí esse foi o nosso almoço, né? Foi arroz e feijão, não tem muito segredo não. E aí ficou bom demais da conta, né? E esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado do nosso almoço. Até o próximo vídeo.